Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos, e o meu convidado de hoje é o Edgar Leite Filho. E eu vou deixar, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Antes da gente falar com ele, eu vou falar do meu parceiro, a Dental Mind. Se você por um acaso parou de sorrir, deixou de sorrir, ligue lá, procure para falar com eles que você vai voltar a sorrir, com certeza. Muito obrigado de novo. Vou deixar você se apresentar dessa vez. Claro, eu viro para cá ou para você? Eu falo para você. Fala para mim. Eu sou Edgar Leite Filho, tenho 58 anos, já estou quase um idoso. O ano que vem eu serei um idoso. Tenho muita história para contar. Eu acho que você vai ter que me interromper em alguns momentos, porque eu acho que, se deixar eu vou. Eu adoro contar histórias, também adoro ouvir histórias. Sou jornalista de formação. Tenho pós-graduação em psicanálise, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas em gestão estratégica de negócios, porque eu tenho uma empresa, uma escola de idiomas. Além do mais, eu faço 1000 outras coisas, entre elas uma grande paixão desde pequeno, que é cozinhar. Eu venho de uma família de grandes cozinheiros, minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, enfim. Tem muita história para contar e eu estou hoje aqui à disposição. Eu vou começar lá da cozinha, da onde despertou o interesse. E às vezes a vida faz alguns desvios para a gente se reencontra em algumas coisas como a cozinha. Sim. Como que isso começou? Para falar a verdade, eu comecei na cozinha mais ou menos aos 12 anos de idade, porque eu ficava meio que no pé da minha mãe. Minha mãe, como cozinhava muito bem, eu ficava por ali, limpava a casa também para poder ajudar. Enfim, sempre fui muito proativo. E eu ficava vendo ela cozinhar. E o cheiro, o sabor da comida dela, quer dizer, tudo isso remete a esse afeto da cozinha. Isso virou paixão desde sempre. E aí, durante toda a minha vida, eu procurei fazer cursos, fiz curso online, curso presencial. Quando tem curso aqui fora da capital, eu vou também. Fiz aqui em São Paulo alguns cursos com Sérgio Arno, Silvia Percussi. Já fiz com grandes chefes online também. Sempre estou procurando. Eu perguntei isso porque, para quem não sabe, eu conheci o Ed na cozinha. Verdade. E a comida dele é espetacular, tá? E aí eu perguntei isso porque eu queria saber mais de toda essa trajetória da cozinha. Sim. E você observando de fora, assim, a gastronomia, acho que 10 anos para cá, com os realities de gastronomia, com a culinária em geral, mudou um pouco daquele perfil culinarista que vai falar 10 minutos e passou a ser uma coisa onde os termos culinários passaram a se popularizar. Sem dúvida. Mise en place, que ninguém sabia o que era. Como que você viu essa... Porque você já cozinhava antes, então... Já cozinhava antes. Eu sempre gostei de cozinhar e sempre gostei muito de comer também. Então, eu sou entusiasta pela comida. Para mim, o ato de cozinhar é um ato de amor, Você cozinha porque você gosta e porque você quer nutrir outras pessoas. Então, por isso que, de certa forma, a gente está falando de algo totalmente correlacionado também com a psicanálise, que é outra grande paixão, Porque, pelo fato, quando você fala de uma comida afetiva, quando você fala que uma comida é capaz de trazer lembranças de infância, mexe com teus sentimentos, acolhe também, como a própria psicanálise. Então, tudo isso já me fascinava, só que eu não dava nome para isso, Para mim era natural cozinhar. Eu via minha mãe fazendo caruru e vatapá, que é algo muito característico lá na região Nordeste, Eu nasci em Itabuna, que é uma cidade no sul da Bahia,
E ela fazia esse caruru porque gostava muito da questão da Umbanda e chamava 21 crianças, teoricamente eram 21 crianças, e faziam fila na frente da casa para serem servidos com aquelas comidas maravilhosas. Só que no lugar de 21 crianças aparecia 210, né? Mais os adultos todos atrás. E eu percebi aquilo tudo, né? Esse cheiro do caruru, do dendê, do leite de coco, isso tá na minha veia desde sempre. E esse estar presente, estar participando dessa culinária da minha mãe, fez com que eu fosse desenvolvendo a gastronomia intuitivamente. A intuição sempre foi o mais forte na minha vida, né? Sem grandes cursos naquela época, depois eu fiz cursos técnicos e tudo, mas eu já olhava para aquela comida e sabia cozinhar, porque eu via minha mãe cozinhando, eu reproduzia, né? Errei muito, né? Como não nasci sabendo, lógico, todo mundo, a gente erra. E a tentativa e erro é que faz... A tentativa e erro é que faz, que a faz a beleza da qualidade, coisa, né? Que faz a qualidade. A cozinha, o cozinhar, né? Eu acho que ele traz toda uma... Acho que a palavra que eu poderia usar melhor era atmosfera. Uhum. Todo mundo se reúne na cozinha, as famílias se reúnem na cozinha. As coisas acontecem na cozinha, as brigas acontecem na cozinha, os reencontros acontecem na cozinha. Uhum. E por quê? Porque a comida, ela une, né? Exato. E a comida, e eu costumo dizer que o cozinhar é o controle do fogo. É o controle do fogo. Então, por exemplo, se você tiver o controle da chama e tiver uns bons ingredientes, tá? Claro que um bom operador faz diferença. Sem dúvida. Com certeza vai sair uma comida muito boa, até o iniciante. O problema hoje é que todo mundo se acha jurado. Né? Total. Em tudo, né? Em todos os setores, não só na gastronomia. Então a pessoa vai no restaurante, aí a gente volta lá nos termos. Não, mas estava assim, assado, reduzido, não reduzido. E aí me remete ao tipo de coisa que não é isso. Não é isso. É o sabor sempre que vai prevalecer. Né? Então, no caso aí você seguiu cozinhando, aí continuou, porque cozinhar você vai até o final da sua vida você vai cozinhar. Exatamente. Se E Deus aí, quiser. E aí veio a escola. E aí veio, na verdade, primeiro eu comecei ainda na Bahia a fazer faculdade, passei no vestibular, comecei a fazer faculdade de filosofia, passei em filosofia, fiz mais ou menos 1 ano de filosofia, depois vim para São Paulo. Aí vim morar com irmã minha e a partir daqui aí se desvendou uma série de coisas novas na vida, né? Cidade grande, fui trabalhar no ABC Paulista e trabalhei com amortecedores, mas sempre estava com contato com comida, mas eu sempre gostei de gente. Eu gosto de saber da história das pessoas e eu gosto de contar a minha história também, porque eu acho que é isso que nos faz seres humanos, né? A empatia, é você gostar do outro, é você gostar de contar histórias também. E eu já vim com essa cabeça para cá e eu sempre gostei de entrevistas, né? De assistir entrevistas, né? E tinha também essa parte de escrever, que eu sempre gostei muito, ler, que eu já lia. Eu digo que a leitura, ela mudou a minha vida. Ela fez um Edgar que eu jamais imaginaria que fosse aparecer. Quando eu olho para trás, é como se eu falasse de uma pessoa que eu assisti na televisão, como se não fosse minha vida. Visto de fora. Visto de fora. Então, o fato de estar lá numa vida onde meu filho tinha nascido antes de eu vir para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, ele tinha uns 2 anos. E eu vim tentar a vida para melhorar as coisas e tudo, mas eu sempre tive o contato com a leitura, imaginando que estudar fosse, porque eu não vim de uma família... Até minha família era rica, né? Só que eu, particularmente, não.
eram sim. muitos irmãos, era uma família de fazenda cacaueira, né? E aí depois teve toda aquela história da vassoura de bruxa, que, Uhum. enfim, né? Uma série de coisas, muita história para contar. E eu vim para São Paulo com esse objetivo e me despertei para jornalismo. Aí fiz jornalismo aqui em São Paulo, concluí, né? Não trabalhei com jornalismo, eu fui trabalhar numa editora muito grande na parte de publicidade e aí tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? E colegas e amigos, irmãos que eu tenho até hoje na vida, graças a Deus, né? Por onde eu passo, eu sempre procuro fazer o bem e ter uma relação bem agradável com meus amigos. E aí é isso, eu fiz o jornalismo, depois sempre buscando conhecimento, fui fazer o MBA na Fundação Getúlio Vargas, fiz a pós-graduação em psicanálise na FAAP com o Jorge Forbes, que é um muito entendido na parte de Lacan aqui no Brasil, mas sempre cozinhando. Então sempre eu morei fora em 2003, quando já estava na minha empresa, fui para Londres e passei meses em Londres para poder fazer business English, que eu já tinha a escola de idiomas também. E, enfim, eu sou multifacetado, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. As pessoas até perguntam: nossa, mas por que você tem tanto perfil? Por que você faz tanta coisa? Porque eu gosto, né? Eu gosto disso. O fazer muita coisa é, preenche demais a gente em muitos fatores, né? Principalmente o novo, o desafio, o não conheço, o vou aprender, é o que deixa a gente mais vivo, né? É o que Exato. deixa a gente começar a postura de aluno que a gente perde, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando você sai da sua graduação, a primeira coisa que você joga fora é a postura de aluno. Sim. E porque você sofreu, entre aspas, com Que aquela não, né? postura. Sim. Mas tinha que sofrer, Sim. tinha que fazer. Quando você volta, anos depois, fica difícil de você recuperar aquela postura de aluno. Eu falo isso porque às vezes você está na mesma idade do teu professor, Sim. né? Sim. Só que tem uma diferença. Você está muito mais interessado naquele assunto. Você vai absorver muito mais, vai ter muito mais condição de aproveitar aquele curso do que se tivesse feito num outro momento Exatamente. da sua vida. Muito mais novo, por exemplo, que você não dá valor a tudo isso, né? Eu Não, digo que é uma bênção você ter esse contato com o ensino mais velho, porque você já está com uma formação na cabeça, você já é muito mais, tem um pensamento crítico, você vai buscar mais informação, não para obter nota, mas para te enriquecer exato, culturalmente, né? Que eu acho que é o que vale a pena. exato, porque você leva muito mais com você e traz para o curso muito mais com você, Sim, né? E existe também um componente terapêutico na cozinha, né? total. É, quem está cozinhando naquele momento específico, ele tem que estar com uma aura muito boa, com uma condição muito boa, E muitas vezes essa aura ela melhora durante o cozinhar, porque né? projeta o alimento. Sim, Quando a comida não fica boa, se o operador cozinheiro não está bem, na hora a comida reflete na reflete comida, na comida. sem dúvida, sem dúvida. E também o contrário, se você está super bem, as pessoas comem e elas sentem aquela alegria. O meu ritual de cozinhar, uma das coisas que eu faço bastante, que é uma outra grande paixão, eu falo que tenho muitas paixões na vida, né? E a gastronomia é só uma delas. Mas eu gosto de fazer meu mise en place, comprar as coisas que eu vou cozinhar, eu coloco uma música bem alta, então o pessoal já sabe, o Edgar tá na cozinha, vai ter uma música alta e eu jogo de tudo, vai de Dire Straits a, sei lá, música sertaneja, eu coloco tudo junto, Sim. e aí eu começo a cozinhar e canto e curto aquele momento, sabe? Para mim é uma terapia. É muito gostoso. Olha lá, mais uma vez a terapia. Você vê Terapia. essa relação com a psicanálise, mas tem total, né? Porque nós somos humanos, a gente está lá para sentir, né? Para Não, e eu vejo isso
porque mexe com outros fatores, por exemplo, organizacional. Sim, Você tem que se organizar para fazer. sim. Porque um cozinheiro desorganizado, uma bancada, Bagunçado, né? Faz não dá certo, aquele dano. né? Porque tem gente que sai a comida. Porque uma coisa é sair a comida, outra coisa é servir o prato, Sim, é verdade. né? Aham. Então eu acho que por isso que eu falo que talvez talvez a cozinha te levou para o psicanálise de alguma forma, Sim, sim. né? Porque aí você percebeu essas nuances e aí um assunto que de repente você já fazia ou de repente apareceu e você fala, "Ah, tem tudo a ver uma coisa com a outra." Eu de pequeno, na verdade, eu sou autodidata, fui autodidata no começo da minha vida. Por quê? Porque minha mãe era uma pessoa complicada, ela não era muito adepta a incentivar o estudo, vamos dizer assim, e eu insistia para estudar. Então eu tinha paixão, eu queria aprender. Isso já é meu, sempre foi. Mas a minha mãe não deixava. Então, pelo fato dela não deixar eu ir para a escola estudar, eu fui para a escola pela primeira vez aos 10 anos de idade, né? Uhum. Que hoje você vê os molequinhos já começando, né? Cinco, Enfim, no 6 anos, jardim, cinco, até menos, total, né? até menos. E como ela não deixava, eu ia lendo tudo que aparecia na minha frente, revista, livro, tive acesso, não me lembro quem foi, mas eu já lia Piaget, Psicologia Infantil, aos 11 anos de idade. Então, quando eu cheguei à escola, as professoras se surpreenderam porque eu já cheguei sabendo ler e escrever, né, sozinho, né? Então, até ela falou, não, essa turma aqui não dá para você, você tem que pegar uma turma mais avançada, porque não tem como você começar em primeiro, segundo ano, não dava, né? De alguma forma você buscou, você percebeu que precisava avançar naquele Exato, momento. exato. Porque como não tinha o incentivo, mas você sabia da importância já criança. Sim, eu gostava de estudar, né? A verdade é que era tudo muito limitado, até o acesso à televisão, a sair, a brincar. Minha mãe era uma pessoa muito rígida e pelos motivos dela, eu não estou aqui para julgá-la, Claro. né? É outra parte, é outra história, mas era uma pessoa que hoje, depois de ter feito psicanálise, ter feito muita terapia também, eu sei que era uma pessoa extremamente carente e que tinha medo de me perder. Como ela perdeu os 7 filhos antes de mim, perdeu no sentido de foram tirados dela, Uhum. né? Porque o marido dela, na época, que não era meu pai, tirou as crianças dela, ela ficou. Eu sou o mais novo deles, né? Então, quando eu nasci, ela meio que me usou como uma tábua de salvação. Me super protegeu, né? Também colocou todas as raivas em cima de mim, mas eu acredito muito que nós somos a soma do behaviorismo, que é aquilo pelo qual te rodeia, que você fica você é também fruto do meio onde você se encontra, e por outro lado, você também vem com alguma carga, né? Uhum. Seja ela Todos nós. emocional e tudo, a gente é a soma disso, né? É essa coisa inata, mas também muito fruto do ambiente. E apesar de estar num ambiente muito turbulento na minha vida, eu sempre busquei essa compreensão do outro. Por isso a observação, até eu diria que a empatia com os problemas que eu passei na vida e que eu vi outras pessoas e que tive com outras pessoas ao longo da minha vida, em termos de observar pessoas difíceis, como a minha mãe, né, como outras pessoas que eu convivi, mas isso me trouxe essa coisa boa, que é olhar para o outro com um pouco de empatia e também você ter um pouco de, além de solidariedade, de você ter um pouco de humildade, né, para observar o outro e saber que aquela pessoa tem problemas e que você também tem, né? Sim, e aí te desperta também o ato de poder ajudar também, Sim, sim, né? De falar assim, olha, isso de certa forma, me moldou sim. e talvez eu me interesso demais pelo assunto, Uhum.
talvez isso eu possa ajudar as pessoas, que é a Sim. melhor maneira da gente evoluir, né? E eu já fazia isso, né, de adolescente. Eu parava e queria saber da história das pessoas. Então, se eu entrava no ônibus que ia de uma cidade para outra, eu já perguntava, quem é você? Né? O que é que você faz? De onde você vem? Né? O que é que você gosta? Já é uma curiosidade, essa coisa é nato meu, né? Eu gosto de saber. Sabe que independe do nível social. Independe do nível Os social. problemas e as cargas que a gente traz, Uhum. independente de onde a gente for chegar, de que patamar que a gente atingir, vão aparecer de alguma forma. Sim. De alguma maneira, eles vão aparecer para você, e naquele momento você falar, ou eu busco uma terapia para poder entender e de certa forma confortar também, né? Sim. E são conflitos que a pessoa carrega e não percebe que são conflitos. Sim, sim. Né? Total, né? Eu brinco, eu tenho uma série, a sessão de terapia, Eu adoro. que tem uma frase que o Celton Mello fala o seguinte: todos deviam ter o privilégio de fazer terapia. Sim, exato. Deveria ser, sei lá, quase que impositivo você fazer terapia, porque se você faz terapia, né, infelizmente a gente tem muita gente que acha e fala, não, eu não preciso de terapia, né? Quem fala com ojeriza a terapia é aquele que mais precisa muitas vezes, Exato. né? Porque acha que, não, isso é bobagem, contar minha vida eu falo para minha esposa, isso é bobagem, e não é, porque se você tem uma boa formação psíquica, uma orientação desde cedo, você também tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor e interferir de uma forma positiva na vida de outros. Com certeza. Né? Nós somos seres humanos, então a gente está aqui para interagir. E a gente melhora a nossa interação. Sim. E o mais importante é quando você olha para trás e fala quem eu era e quem eu sou. Sim. Você percebe uma evolução gigantesca nisso. Exatamente. Né? E a terapia ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Não. Apesar de a gente achar que consegue, a gente não consegue. Não. Na verdade, eu fui saindo um pouquinho da gastronomia, indo para esse lado da psicanálise. Eu já fazia terapia há muito tempo e meu psicólogo era psicólogo na época e agora, hoje em dia, eu não sei se ele ainda atua, se ele faz psicologia e psicanálise junto, tal, mas era o meu psicólogo, né? Já tive outros terapeutas de outras linhas e tudo. E ele falou, eu acho que você deveria procurar psicanálise porque você vai ser um bom psicanalista. Né? Você tem esse perfil da curiosidade, de gostar das pessoas, uma maturidade emocional, por tudo que você passou, você é a pessoa que você é hoje, né? E eu acho que essa contribuição na vida dos outros vai ser muito importante e também vai te completar como ser humano. E aí eu fui e busquei a psicanálise por isso. Eu acho que o ouvir as pessoas e o ouvir profissional, né? Porque existem diferenças, né? Total. Quando você ouve de forma profissional, você, além de escutar, você está pensando de que forma você vai melhorar aquela história para que a pessoa entenda de onde veio aquilo. Sim. Né? Sim. E aí eu te pergunto... elaboração, né? A gente chama, você elabora, né? Você pensa, você elabora, a psicanálise trabalha com isso. E aí, normalmente, assim, como é que funciona a abordagem? Você recebe um paciente, um cliente, para fazer a psicanálise? Geralmente por indicação. Hoje, a maioria dos meus pacientes é por meio da internet, eu atendo online. E essas pessoas chegam por mim por recomendação. Eu também trabalho com a clínica social. Clínica social é você prestar serviço a pessoas que não têm condição financeira de arcar com custos da psicanálise. Por outro lado, quando você atende essas pessoas, você também você aprende. O psicanalista sempre vai estar em eterna formação.
E eu atendo essas pessoas buscando entender qual que é o conflito que ela está passando, né? O que está se passando na alma da pessoa, o que está trazendo angústia, né? A psicanálise, ela foi criada pelo Freud justamente buscando entender as pessoas, como que é esse sistema psíquico, para que as pessoas possam diminuir essas aflições, as ansiedades, as neuroses, as histerias, né? Porque ele trabalhou muito desde o começo com as histéricas dele. Uhum. E tudo isso traz não só a percepção, como uma abordagem que você tem com a pessoa, buscando que ela fale, que ela elabore, que ela consiga, por meio da fala, se auto-realizar e se auto-perceber também, né? Então, a gente fala que a psicanálise ela é a cura pela palavra, porque você provoca a pessoa a falar, né, sobre aquilo que está afligindo, e, por outro lado, essa pessoa falando, ela também vai soltando algumas coisas. Então, você, como psicanalista, você tem uma atenção flutuante, que é quando você está na frente do seu analisando, paciente, enfim, como seja chamado, e você consegue, por meio dessa análise, estabelecer uma transferência, que a gente chama, que é onde a pessoa fala com você e ela tem confiança de literalmente soltar coisas que ela não falaria para qualquer um, porque ali não existe o senso de julgamento da pessoa. Você não está ali como julgador. Uhum. Então, por isso, você estabelece uma transferência, você tem uma atenção flutuante, né? E você deve ser, como psicanalista, como um quadro branco. Então, você chega lá e você provoca a pessoa no sentido positivo para que ela fale e para que ela também, você vai analisá-la todo o tempo, mas que ao falar ela perceba as coisas ou solte aquelas coisas que ela nem imaginava que tinha. Então, aqueles pensamentos, neurose repetitiva, os pensamentos repetitivos, traumas de infância, convivência conturbada, irritabilidade que a pessoa tem, uma pessoa agressiva, e muitas vezes ela nem sabe por que ela é assim. Todos nós, de certa forma, como dizia o Freud, nós somos neuróticos, né? Então, hoje, se você chega para uma pessoa e fala se é neurótico, a pessoa acha que você está xingando ela. E, na verdade, essa banalização de tudo, que todo mundo quer dar opinião sobre tudo, inclusive na psicanálise, chamando a psicanálise de pseudociência, isso é outra discussão, né? Mas, na verdade, a psicanálise ela faz com que você fale e, por meio da fala, você vai perceber o que está afligindo essa pessoa, né? Você vai, pelo inconsciente dela, que ela não vai acessar livremente por meio das palavras, mas muita coisa de lá que está bem internalizado vai saindo no papo com você. E Você vai direcionando vai direcionando, vai perguntas observando, pergunta justamente dentro porque da linha, né? dentro dessa linha, porque ela vai ter momentos que ela vai falar uma coisa e fala outra, né? Que é muito comum. E por meio desses deslocamentos, dessas falhas na comunicação, você vai percebendo que tem outras coisas além do que é dito. O fato dela se ouvir, O fato dela se ouvir ela também é se muito ouvir importante. falar também tem uma importância, não tem? Sim, total. E muito mais importante em psicanálise. Você, diferente da psicologia, né, que a psicologia é como se fosse ela te acolhe, ela meio abraça você, o psicanalista não vai ser aquele que vai te dar o peixe pronto. Ele vai te dar a vara para você pescar. Então, ele vai provocar você para você soltar como que você está. Então, por exemplo, né, para ilustrar, é como se eu tivesse um problema familiar, falo, minha mãe está me fazendo mal porque ela está brigando muito comigo, ela é muito chata e coisa e tal. E o psicanalista já fala para ela, tá, e você nessa história? Né? O psicanalista implica
o paciente o analisando na história, né? Então, assim, todo mundo implica com você e só você é uma pessoa que é injustiçada. Vira o ângulo. E onde que você está nessa situação? Você faz alguma coisa para isso? Então, eu não te dou a resposta, eu te provoco para que você se sinta na situação e para que você se manifeste como agente ativo naquelas ações que são provocadas, né? E normalmente os pacientes já te trazem determinadas condições que eles carregam por anos Sim. e que eles nunca enxergaram aquilo como um desvio ou um problema. Uhum. E quando eles se confrontam com aquilo, eles têm uma certa dificuldade de enxergar. Sim. Enxergar que aquilo que ele viu por anos e às vezes transferiu para os filhos. Sim, né? É muito comum. O que é normal. Muito comum. Por causa da que a gente estava falando da convivência. E aí você tem uma certa dificuldade em fazer ela enxergar que às vezes aquilo que era uma coisa enorme para ela não é tão grande assim. Sim. Né? E aí, nesse exemplo que eu te dei, quando você já percebe que os filhos já têm esse problema, e aí a mãe vem tardiamente ou não, Sim. Né? A ajuda que você faz com a mãe muda esse fluxo para os filhos também, de repente? Ou os filhos precisam também de uma abordagem? Todos deveriam fazer abordagem, a família inteira. Se não existe esse tipo de facilidade, vamos dizer assim, do acesso à análise por todos eles, você vai no cerne da questão, naquela pessoa que vai provocar uma reação maior. Então, se a mãe está se sentindo infeliz numa relação, você precisa saber o que está provocando isso. Foi realmente a infância dela? É o relacionamento com o marido? Ela, de certa forma, vai provocar os filhos, que vão criar os filhos deles também da mesma forma. Então, você provoca uma cadeia de neuroses, uma cadeia de problemas, de traumas que podem ser colocados, né? Como a violência física, a violência moral, e isso tudo tem que ser analisado na terapia. Se você puder fazer, se tiver uma mãe que está com problema e você puder analisar os filhos também, ótimo. De preferência, né, a gente hoje na psicanálise não trata muito o mesmo psicanalista vai tratar mãe e filho. Até acontece, não é nada do outro mundo, porque até o Freud ele fazia a psicanálise com a Ana Freud, a filha dele, né? Mas ele era o Freud. E muitas vezes na psicanálise a gente tem que ter o tato para você ser alguém que seja totalmente neutro, que você não fique comparando quem está certo e quem está errado. Né? Na verdade, são pontos de vista diferentes. A repetição de atos falhos que as pessoas têm, esses atos falhos, por exemplo, numa hora de uma briga, a pessoa pode falar coisas que não deve, e aí a outra pessoa que recebe essa agressividade, ela vai ficar com aquele tipo de trauma, ou com angústia, ou com raiva mesmo, né? E depois vai descontar em outras pessoas. Então, assim, o conflito tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido de preferência para todos, né? Mas você tratando apenas uma pessoa, você faz uma certa cadeia de ação que também vai procurar uma mudança, vai trazer uma mudança desse modus operandi dentro da família. Tem uma diferença entre terapia e psicanálise? Na verdade, ou são abordagens parecidas? São abordagens parecidas. O psicanalista é um terapeuta, né? E aí você tem depois outros tipos de terapia. Tem terapia comportamental, cognitiva. Um psicólogo ele pode fazer uma terapia, por exemplo, num paciente dele. Então, a terapia em si é um termo muito amplo e que aborda vários métodos de lidar com os conflitos. Você sabe que, se eu estiver falando uma besteira enorme, você me corrige. Eu acho que a psicoterapia ou a terapia, desde a época em que se tinha o conselheiro da aldeia, já era uma forma de iniciar essa resolução de problemas. Sim.
Então tinha uns problemas ali, então eu falei, peraí, vamos falar com... Se usa pajé, se usa curandeiro. Então lá atrás, o ser humano já tinha percebido que ele precisava de alguém para mediar Sim, as condições. sim. Né? Então eu não estou falando nada Não, fora. de jeito nenhum. Né? E aí veio o Freud, médico, ele conseguiu organizar isso tudo dentro de um padrão, Sim. né? E foi tão excelente que a gente está até hoje. Sim, sem dúvida, né? Todos os grandes psicanalistas, e quem fundou a psicanálise foi Freud, né? Algumas pessoas o criticam hoje em dia, dizendo, mas isso está ultrapassado. Na verdade, a gente está falando de um senhor que do século XIX, né? Que começou com a terapia no século XIX. Ele nasceu em 1856, se não me engano, e ele trouxe revelações, trouxe estudos que são, sim, importantes até hoje. Só que hoje a gente vive outro tipo de realidade, logicamente, mas o Freud é essencial. Se você quer descobrir o comportamento dos teus pacientes, você precisa ter base, você precisa estudar, você precisa ler os clássicos do Freud, né? Não adianta... E talvez isso, infelizmente, seja uma banalização muito comum hoje das pessoas, de alguns picaretas que existem no mercado, que colocam cursos de psicanálise e se formam em psicanalista em 3 meses. Poxa, isso não existe, né? Você tem que estudar muito. Nós, psicanalistas, nós estamos em formação. Eu não sei de tudo, muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu sou ignorante. A minha ignorância é gigantesca, porque o estudo, né, ele mostra para você que todos os pensadores que vieram de lá, filósofos e tudo, todos eles, todos os psicanalistas, né, todos os terapeutas, eles bebem e beberam nessa fonte. Sim. Então, assim, você tem influências muito variadas, discordâncias de vários sentidos, mas você precisa estudar, você precisa ver a individualidade do seu paciente. Então, o seu paciente está na sua frente, não é mais um. Ele é uma pessoa que tem toda uma história, que tem uma formação psíquica, tem problemas físicos ou não, problemas de relacionamento, e você está ali para ajudar essa pessoa por meio do seu conhecimento. Mas algo muito importante, Anderson, é que as pessoas, elas precisam, o psicanalista, o bom psicanalista, ele tem que saber do limite dele. Então, a gente fala do tripé da psicanálise. Quando você é psicanalista, você precisa saber toda a teoria, você não pode parar de estudar, você precisa fazer a sua própria análise e você precisa passar por supervisão. Então, você precisa ter o supervisor para você contar as suas angústias ou as angústias do seu paciente, ou que aquele atendimento que ele trouxe para você, o que mexeu em você também, e você precisa fazer a sua própria análise, então, sobre o teu paciente, a sua análise e mais a base teórica. Então, assim, é um caminho muito longo. Sim. Então, eu sou um bebê na psicanálise, né? Eu tenho muito a aprender ainda, e quanto mais eu aprendo, mais me fascina, né, saber de tudo isso, porque se eu não tiver preparado psicologicamente, vai acontecer um termo em psicanálise que a gente chama de contratransferência. O que é a contratransferência? É quando eu estou na sua frente, você é meu paciente, você começa a me falar, por exemplo, de um trauma de infância seu, algo que mexeu muito com você, uma violência psicológica, sexual, qualquer coisa na infância, e se eu não tiver esse preparo e tiver passado pelos mesmos problemas que você já passou e aquilo refletir em mim, aquilo vai ter um impacto muito grande interno e pode fazer uma interferência minha com você de forma que vai atrapalhar o teu tratamento, o resultado. Exatamente. Isso é muito interessante, porque se bater num trauma do psicanalista e o psicanalista não tiver preparado, preparo para isso, aí ele não consegue desenvolver um trabalho para ajudar aquela pessoa. Exatamente.
né? Exatamente. Eu vou te perguntar uma coisa que é uma dúvida mesmo. Existe, não sei se o termo é esse, a terapia de regressão. O que é isso? A terapia de regressão, bom, eu como psicanalista nunca fiz nenhuma terapia de regressão, né? Isso é outro tipo de abordagem, né? É A mais uma da curiosidade. regressão que tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que trabalham inclusive com constelação familiar, então tem vários outros segmentos que trabalham com essa questão de regressão. A pessoa que vai fazer uma regressão, ela tem que estar altamente capacitada para fazer isso, né? Então são profissionais que trabalham com traumas de infância, com coisas que te abalaram e te abalam até hoje, e vão tentar trazer isso à tona para que você verbalize tudo isso e que traga o sentimento junto. Só que isso é muito perigoso, porque quando traz aquilo e se você não souber, não tiver na mão de um profissional altamente capacitado para acolher aquilo, elaborar e não deixar aquilo ficar exposto, é como se você estivesse abrindo uma ferida, uma cirurgia que você fez, você passa a faca lá e vai tentar colocar band-aid, né? Isso não vai funcionar. Entendi. Então é algo muito sério. É algo que eu não tenho esta base para te dar, mas que tem que ser muito sério. Como se abrisse uma caixa lá dentro. Exatamente. Que estava fechada, causando problema. Sim. Mas estava fechada. Sim. E aí você abre e você não tem a responsabilidade de acolher tudo aquilo. Exatamente. Aí entra de novo, parecido com aquilo que eu te falei sobre a contratransferência. Se você não estiver preparado para acolher e receber aquele trauma, e você não cuidar direito dessa situação, você termina se meio que prejudicando e pior, você prejudica aquela pessoa que buscou você para ter uma ajuda. Né? Não tem nada a ver com hipnose. Não, é outra coisa. A hipnose é uma técnica usada, uma ferramenta, na verdade, usada por pessoas de diferentes ramos de terapia. Então, tem psicanalistas que trabalham com hipnose, mas a psicanálise em si, né? Até temos a hipnose que era feita lá na época do Freud, né? Se não me engano, era o Breuer, alguns desse psicanalista que trabalhavam com a hipnose das histéricas, para que elas trouxessem ali a manifestação. Então, era meio que algo que o Freud não concordava muito depois e nem seguiu com isso. E hoje nós temos tratamento de hipnose, tem hipnoterapeutas que trabalham muito bem, gente séria, e tem os picaretas também que não têm a responsabilidade, sim. Como todas as áreas que a gente atua, né? Atua. E como é que você avalia o progresso? Tem um período, tem um trauma específico, então você vai avaliando um progresso com o feedback que ele te dá ou com as palavras que ele fala? Com tudo. Na verdade, você, como bom psicanalista, você tem que observar o paciente, tudo que é falado, ele também vai se expressar. Ele vai lidar com as outras pessoas de uma forma diferente, né? Nesse meio caminho vão ter muitas outras coisas, passagem, como a própria resistência. Resistência é quando você chega num determinado ponto da análise e que parece que empacou, né? Mas até isso é importante para o crescimento da terapia, de trazer essa evolução, vamos dizer assim, para a vida do paciente. Então, ele vai externalizar isso para você. Estou me sentindo melhor, meus sonhos estão sendo menos aflitivos, não estou acordando durante a noite. Mil coisas para pensar. Aqueles episódios que ele não fala com uma determinada pessoa, com o pai, aí depois ele volta, fala, Ed, fui lá falar com meu pai, a gente se resolveu. Isso tem muito? Tem. Às vezes não fala anos com o pai ou com a mãe, por algum motivo, vai lá. Sim, porque você está amadurecendo esse ser humano, né? Você também traz para esse ser humano uma consciência maior. Esse é o objetivo do psicanalista, é trazer uma relação mais sadia para que isso se reflita dentro da família, né? Então, a psicanálise é
muito séria, né? É uma forma de abordar onde você vai ter uma abertura da pessoa com você que ela não teria com ninguém, e você tem a responsabilidade de trabalhar com a pessoa da melhor forma possível, trazendo ferramentas, né? E aí cada um trabalha com as ferramentas que tem, mas principalmente com um olhar, eu diria, bondoso, um olhar complacente para essa pessoa, para entender essa aflição da pessoa, sabe? Então, isso é o mais importante. E aí, ela sentir, tem alguém que quer ouvi-la, né? Sim, Tem alguém que vai ouvi-la de uma forma diferente, sem sem julgamento. julgamento, Uhum, sem nenhum tipo de crítica e sem rotular de nada, exatamente. porque é o que se faz hoje, Sim, né? Hoje as pessoas não têm mais paciência de não têm mais paciência de conversar, então as pessoas já rotulam, falam, tanto que com a popularização dos termos de saúde mental, isso piorou, né? Diagnósticos de TDAH, hoje milhões, o e não tem transtorno de nada a déficit de ver. atenção, As pessoas hiperatividade. falando, eu tenho. Não, não é assim que Sim, funciona. sim. Né? O autismo hoje agora também Todo mundo já falou, eu sou bipolar, né? Acha graça, eu sou border, eu sou neurótico, fulano é psicótico, esses termos. fulano é perverso, né? Isso Exato. vem com muita naturalidade na boca das pessoas, mas isso é muito confundido hoje em dia, né? Neuróticos somos, de certa forma, todos, graças a Deus, porque se você tivesse um inconsciente a céu aberto, por exemplo, você seria um psicótico, né? Que você não dá conta daquilo, né? Você tem uma janela aberta e você não dá conta de elaborar tudo isso. E graças a Deus que somos neuróticos, uns neuróticos obsessivos, outros neuróticos histéricos, mas porque se você não fosse neurótico, ou seja, se você não se arrependesse das coisas que você faz, se você não tivesse a empatia, o nojo e muitas outras coisas, nojo entre aspas, né? Sim. Mas coisas que te abalam psicologicamente, você seria um psicopata, né? Então, o psicopata é totalmente diferente, ele não tem o apreço pelo ser humano, ele conduz ali como se você fosse um objeto. O neurótico, não. Se eu faço um mal para você, e eu depois tomo essa consciência, eu vou ficar remoendo aquilo. Poxa, porque eu fiz isso com o Anderson? Eu não precisaria fazer isso. Ou a histérica que vai ficar falando, não, o problema não é meu. Fulano que briga comigo. Então, esse é a neurose É o histérica. mundo contra mim. É o mundo contra mim. Então, é a neurose histérica. E por aí vai, né? É maravilhoso tudo isso. E eu queria só falar de um tipo específico de paciente, que é aquele que chega para você e fala assim, olha, Ed, eu tô aqui, minha mulher pediu para eu vir, pra gente bater um papo. Ele não enxerga, ele é resistente a falar. Como é que você destrava isso? Como é que... O mais... a pessoa que vai para uma terapia... Eu sei que a maioria delas vai porque precisa, porque viu que precisa. Sim. Mas tem gente que vai sem ter a menor noção do que está fazendo. Exatamente. E aí vai muito, né, daquilo que eu te falei, que é a transferência, estabelecer uma transferência com a pessoa. É a pessoa sentir de você que você não está lá para julgá-la, que você tem bagagem para ouvi-la e para elaborar esses problemas que ela tem. Em primeiro lugar, você não pode confrontar essa pessoa. Se a pessoa chega na sua frente de forma reativa, ela vai chegar com faca na mão, faca nos dentes, você tem que ouvir, né? Você não pode, você está me agredindo, eu vou te agredir. Não, muito pelo contrário. Você desarma essa pessoa justamente porque você está ali não para julgá-la, você está ali para ouvi-la. Então, neste momento, a sua base de estudo, prática, teórica, ela tem que ser forte o suficiente para você olhar para a pessoa, deixar ela se expressar, mesmo que seja por meio do silêncio, porque o silêncio também é muito necessário na análise. E aí vai muito da experiência do psicanalista, né? De ouvir, de perguntar,
muitas vezes a pessoa fala, eu não quero falar sobre isso. E às vezes é justamente o problema que ela precisaria falar. Aí você vai para outros temas e depois você volta e ela termina trazendo isso para você em algum momento por outros meios. Mas você tem que ter essa paciência para poder entender o outro lado e não ficar julgando ou debatendo com ela. Eu falei disso porque são pacientes característicos, Sim, né? sim. E tem aquele também que vai e volta. Tem. Vai, faz um pouquinho, aí daqui a pouco ele volta, faz um pouquinho. Tem o curado, né? Nossa! O autocurado. O autocurado. Eu tô curado, tô ótimo. E, na verdade, né, essa coisa de cura... Acho que nem a palavra correta. Nem é. Mas a pessoa fala, não, agora eu tô ótimo. Aí o primeiro tropeço que tem alguns meses depois, aí bate na sua porta. Então, eu gostaria de falar, não é nada muito importante. E aí fica com você um tempão. Então, você tem que entender tudo isso, né? Esses pacientes, eles têm uma demanda, né? Muito grande também, pós-consulta, via mensagem. Sim, onde você como que faz esse suporte sem virar uma consulta? Então, na verdade, tem um limite, né? Você está à disposição do teu paciente, mas você, como um médico, né? Exceto o médico, é muito diferente, porque às vezes é uma emergência médica mesmo, mas existe a emergência da pessoa que quer falar, desabafar, ou alguém com a ideação suicida, por exemplo. Mas você tem que dar certos limites. Então, o Lacan chama isso de você faz uma sessão de psicanálise, não necessariamente em 50 minutos. No caso dele, ele fazia cortes, às vezes com 20 minutos, 5 minutos de sessão. Não é o caso de muitos, mas você tem que saber o limite daquela pessoa. Está acabando aquela sessão, os 50 minutos, você fala, olha, acabamos por hoje. Mas eu tinha um monte de falar. Então, elabora isso que semana que vem você fala. A pessoa fica te passando mensagem, às vezes, com algo que ela pode trazer numa próxima sessão, mas ela quer que você resolva naquele momento. Então, tudo vai muito do psicanalista, mas o ideal é que ela traga para a sessão esses problemas, exceto por ideação suicida ou algum perigo de vida para a pessoa ou para outras. Mas fora isso, você tem que saber controlar, você tem que saber dar o limite para a pessoa também. Que o ansioso é este perfil. Sim, sim. Ele está ansioso antes, durante e depois da consulta. E depois da consulta, sem dúvida. O ideal é que durante a consulta você consiga apaziguar um pouco essa demanda, esse excesso, né, de querer tudo resolvido naquele momento. Não, eu acho que hoje em dia a psicanálise está muito mais necessária. Sim. Porque se a gente pegar a velocidade do mundo que a gente tem hoje, mensagens, é tudo na hora, home office, ou seja, o cara está no trabalho o tempo todo, as doenças, a saúde mental e as doenças que vieram aparecer, que já existiam. As angústias, a ansiedade de querer tudo na hora, internet, as mídias sociais. A internet que gera um outro problema de ansiedade que ninguém tinha, o celular, né? Tem um pessoal que fica ansioso quando acaba a bateria. Exatamente. Tem gente que é incapaz. E não é uma ansiedade. Já compra uma bateria extra porque seria como alguém que fuma e que acende um cigarro no outro antes de acabar. Mas é o que você falou. Todo mundo devia passar por uma experiência dessa. Sem dúvida. Eu indico psicanálise para qualquer pessoa, né? Porque ela é necessária. Mas a psicanálise não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem pessoas que, por exemplo, você não pode forçar uma pessoa a fazer psicanálise. Se ela não quer, isso é mais que uma resistência. Ela fala, não vou e ponto final. Então, ela não chega nem à tua porta, porque ela não quer, né? Então, a psicanálise não é para todo mundo, né? E para criança existe também, ou é uma outra abordagem? Sim, a abordagem muda, mas a psicanálise é importante para criança. Porque eu atendo adolescentes também, crianças. Porque a criança às vezes nem entende aquele meio que ela está. Sim, mas aí é outro tipo de abordagem, né? Aí você tem que
tem vários psicanalistas, como o Winnicott, que trabalha com a psicologia infantil, né? Com abordagem mais da criança. E aí a gente vai de Édipo, da formação psíquica, da relação com a mãe, do corte do pai para que o menino, por exemplo, não fique achando que a mãe é a eterna namorada dele e fique com ciúme e odeie o pai. Aí vem Édipo, enfim, uma série de fatores que você tem que estar preparado para atender criança. É outro tipo de abordagem, aí você tem que trabalhar com o lúdico, você tem que saber que aquela criança não tem um amadurecimento psíquico ainda, às vezes, dependendo da idade, não formou, né, todo o aparelho psíquico. Tem tantas nuances, a psicanálise é tão ampla, ela é tão maravilhosa, né, que você vai falar disso, não dá para parar, né, porque tem muitas formas. O ser humano é muito complexo. Totalmente. O ser humano... E aí você estava falando e eu estava pensando no seguinte, uma pessoa tem um trauma, ou não digo um trauma, mas traz com ela a vivência dela, outra pessoa tem outra vivência, essas pessoas se conhecem, se casam, constituem uma família, e os filhos trazem um terceiro problema. E assim nós vamos formando as cadeias. Exatamente. As cadeias da psicanálise, vamos dizer assim. Exato. Né? Exato. Eu vou voltar um pouquinho na cozinha. Vamos. Porque eu acabei esquecendo de perguntar. Imagina, esse assunto adoro de psicanálise, falar. Esse assunto de psicanálise vai longe. Se vai. Cozinha também vai, eu te garanto. Dois assuntos importantes. Importantes que eu considero como que a cultura local influencia na alimentação. Né? Total, Anderson. Por exemplo, a gente come arroz e feijão. Sim. Porque a nossa cultura é a nos base levou da a nossa isso. alimentação. Outros países não comem arroz. Os orientais comem muito arroz. Sim, aí vai depender do que você falou, da cultura local, da influência que tenha na alimentação daquele povo. Por exemplo, no Brasil, nós temos... Isso daqui é um continente, né? Então, você tem desde a região Nordeste, que você vai trabalhar muito com influência indígena, e você tem São Paulo, que você vai ter outro tipo de influência europeia, né? Você tem a indígena, você tem a europeia, você tem a africana, principalmente na Bahia, né? Em outros estados também, mas tudo isso faz essa fusão e faz a nossa cozinha ser diferente de todas, né? Porque você não é uma cozinha indiana. Então, você vai para a Índia, você vai ter aquela que prevalece. Você vem para o Brasil, então, desde a agricultura familiar, ou pequeno agricultor, a maravilha que é, né, o incentivo ao pequeno agricultor quando você pode se dar esse luxo. No meu caso, por exemplo, eu tenho galinhas, né? Galinhas que dão ovos frescos com aquela gema laranja, que eu faço meus bolos, faço minhas coisas. Eu tenho pequenos agricultores que eu vou sábado ou quarta-feira atrás daqueles legumes mais frescos, com aspecto bonito. É super importante também a sazonalidade dos alimentos quando você compra. Então, assim, a natureza é maravilhosa. Ela te dá tanta coisa, tantos alimentos maravilhosos, né, que você tem acesso. E no caso da cultura brasileira, você deveria valorizar o alimento em si, né? Não desperdiçar, essa questão de muita gente jogando muito desperdício de alimento, a falta de valorização, às vezes, do alimento por completo, né? Eu, por exemplo, eu vou descascar legumes, eu procuro, com aquelas cascas, fazer caldo, né? Dá para você assar, dependendo de algum tubérculo que você queira fazer, uma mandioquinha, uma mandioca, uma batata doce. Você tem toda aquela casca ali. Se você lavar bem, você pode consumir, inclusive, com a casca, porque você tem vitaminas ali, né? E tem gente que faz muita comida e joga fora, né? E tem, infelizmente, nós temos um país
onde tem tanta gente ainda passando fome, o que é horrível e triste, né? Pessoas que não têm acesso a uma alimentação decente, né? Um café da manhã, um almoço, um jantar, infelizmente, e você vê essa disparidade de desperdício, a falta de valorização. Então, às vezes, você vai numa feira orgânica e você dispensa uma cenoura porque ela é torta, porque ela não está bonita. E, às vezes, antes de você chegar em outro tipo de feira que não orgânica, por exemplo, que eles valorizam, sim, toda essa, até a deformidade de alguns alimentos são valorizados, porque não se deve desperdiçar, mas nas grandes feiras você vai e vai estar tudo muito bonito, arrumado, e às vezes ali atrás você vê que outros já foram para o lixo. Um tomate porque está um pouquinho amassado, uma beterraba porque não está bonita, sabe? Coisas assim que você fala, pelo amor de E às Deus. vezes restaurantes, porque a gente não pode nem chamar de sobra, é o que não foi consumido. Uhum. Me parece, eu não sei se tinha uma lei aqui em São Paulo, que eles eram obrigados a jogar fora. Sim, sim. Independente da condição. Exatamente. Né? Tem uma lei, né? Tem alguns regulamentos que o restaurante tem que jogar tudo aquilo fora, porque não pode dar para ninguém depois. Tem alguns restaurantes, inclusive, que o próprio cliente não pode levar o que sobrou. Né? Às vezes ele come pouco e quer levar para casa e o restaurante não deixa. Por quê? Porque em alguns casos existe uma interpretação que se fala que você levou o equipamento para o alimento para casa e se você passar mal, o restaurante é culpado É por aquilo, responsável. é responsável. Então já rolou processos e aí tem essa defesa, né? Acho que falamos bastante. Já deu tempo? Meu Deus. Tanta Talvez coisa tenha. ainda para falar. A gente pode marcar um segundo episódio. Claro, né? quando você quiser, brincadeira. Eu vou entregar o meu presente que eu entrego no começo. Muito Dessa obrigado. vez eu vou entregar no final. Olha só. Que eu muito acho obrigado. que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Só, Argentina, maravilha. A Argentina tá sempre aqui. Sempre, que ótimo. Muito obrigado, adorei. Eu sempre entrego no começo, mas dessa vez... Isso aqui eu uso para beber e o que eu uso para beber eu uso também para cozinhar. Exatamente. Né? Que a gente tem que valorizar. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Gente, encerramos por hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Obrigado.